Olá, esse é o vídeo 5 da série sobre positivismo lógico. Falaremos sobre o princípio da verificação ou confirmação. Vamos começar a partir de versões preliminares do princípio e vamos avançando conforme observamos algumas críticas para versões melhores e mais robustas. Vamos lá? A pergunta que orienta a busca por um princípio da verificação ou confirmação é a seguinte: existe parte da ciência que não se baseia na experiência ou se baseia em algo além da experiência? Bom, a resposta para essa pergunta é que sim, nós temos partes das ciências que vão além daquilo que diretamente observamos. Nós temos construtos teóricos, nós temos elementos que são referidos e que não são observáveis e assim por diante. Então, o princípio da verificação ou confirmação vai ser o nexo entre as observações e esses construtos que fazem com que pareça que, para fazer ciência, necessitamos de referências a coisas além do mundo. Começamos por uma versão intuitiva do critério de verificabilidade ou confirmabilidade. A ideia é a seguinte: uma frase FI é dita verificável quando existem sentenças observacionais que de fato são relevantes para estabelecer se a FI é ou não verdadeira. É importante notar que os membros do Círculo de Viena concordavam de modo geral com essa ideia intuitiva, mas não necessariamente sobre os detalhes de como especificar esse critério. O ponto importante aqui é que a palavra relevante ela é muito ambígua, aberta. O que significa de fato ser relevante? E o nosso papel agora vai ser o de tentar tornar essa ideia mais precisa. Começamos a nossa investigação pelo princípio forte da verificação. Esse é o espantalho que muitos dos detratores do Círculo de Viena vão usar como uma forma de rejeitar o princípio da verificação. Mas isso é apenas uma ideia preliminar que vai ser detalhada em muitas das discussões do círculo. FI é dita verificável quando existem sentenças observacionais que de fato implicam FI ser verdadeira ou falsa. Vejamos um exemplo desse tipo de relação. Se nós temos a frase todo sólido afunda na água e nós temos a observação vejo um pedaço de gelo flutuando e sinto que esse pedaço é sólido. Observe que essa frase ela indica que de fato φ é falsa. Não é todo sólido que afunda na água, porque eu acabei de ver um sólido que não afundou. Então, a sentença observacional implicou a falsidade da fórmula φ e, portanto, φ é verificável. Vejamos agora os problemas dessa definição. Se nós temos uma frase universal e verdadeira, como por exemplo, todo corpo produz campo gravitacional, observe que, por essa frase ser verdadeira, sempre que observarmos um corpo, ele vai produzir campo gravitacional. Porém, a observação de alguns corpos produzindo campo gravitacional não implica que a frase como um todo é verdadeira, porque ela fala sobre todos os corpos. Não existem sentenças observacionais que implicam de modo concreto que essa frase é verdadeira. Então, essa frase não seria verificável segundo o princípio forte da verificação. De modo semelhante, uma existencial falsa também vai apresentar esse mesmo problema. Existem fadas do dente, por exemplo, é uma frase que, embora eu não encontre, isso não significa que não existirá um momento em que vou encontrar a dita fada do dente. Outro tipo de sentença que provoca problema para o princípio forte da verificação são frases sobre o passado. Uma frase como Dom Pedro I gritou independência ou morte às margens do rio Ipiranga é uma frase que, embora possa ser dita como verdadeira, qualquer coisa que observamos no presente a respeito dela são evidências de que ocorreu esse fato, porém elas não vão implicar a verdade disso, elas são apenas evidências. Façamos um ajuste ao princípio forte da verificação. A ideia é trocar implica por aumento da confiança.
Isso é o que os cientistas já faziam há vários séculos. Qual que é a ideia? A ideia é que se temos uma afirmação universal, para todo x vale P para esse x, então nós validamos essa sentença de modo indutivo. Isso quer dizer que, ao observarmos que um dado objeto tem a propriedade P, isso nos permite aumentar a confiança de que a frase universal de fato é verdadeira. Vamos observar um exemplo desse tipo de fenômeno. Ver cisne branco aumenta a confiança na frase todo cisne é branco. Mesmo que essa frase não seja verdadeira, parece que ao observar diversos cisnes em diversas situações em que ele é branco, aumenta a minha confiança de que de fato todo cisne é branco. Mesmo que isso não seja um aumento que garante a verdade da afirmação. Por exemplo, nós podemos posteriormente observar um cisne negro e, de fato, essa observação vai desconfirmar a frase todo cisne é branco. Mas ver diversas vezes parece aumentar a nossa confiança na afirmação. De modo semelhante, observar a queda de um objeto em direção à Terra aumenta a confiança de que, de fato, todo objeto cai em direção à Terra. Ou, de outro modo ainda, encontrar coisas que não são fadas aumenta a minha confiança de que existem fadas é falsa. Bom, esse último aqui é um pouco mais polêmico, mas vamos deixar essa discussão um pouco mais para frente. Bom, parece que avançamos na investigação do processo de verificação. Porém, aumentar a confiança ainda é uma conceituação um tanto vaga. Pode ser especificado isso de modo mais probabilístico, porém, isso não vai ser diretamente relevante para o princípio de verificação, como nós vamos ver agora. Vamos elencar a primeira versão do princípio de verificação. A ideia é que φ é dita verificável quando existem sentenças observacionais que são consequência da frase φ. Ou seja, todo cisne é branco implica que quando vermos um cisne, esse cisne vai ser branco. Então, a frase que queremos avaliar como verificável implica sentenças observacionais, ela implica predições sobre a realidade. E é isso que torna ela verificável. Observe que, para dizer que ela é verificável, o que queremos é saber se ela é significativa. Então, não estamos aqui investigando como determinar que a frase é verdadeira, e sim determinar que ela, de fato, está conectada com a realidade, ela é verificável, ela implica previsões sobre a realidade. O critério que acabamos de montar parece dizer, então, que a frase todo cisne branco de fato é verificável. Mas e se considerarmos outras frases que aparentemente se conectam com o mundo? Por exemplo, a frase elétron tem massa. Como que podemos determinar que ela é verificável nesse critério de verificação? Nós temos que buscar por sentenças observacionais que são de fato implicadas por elétrons têm massa. Nós poderíamos, por exemplo, dizer que se colocamos um canhão de elétrons na frente de um bloco de madeira, esse canhão de elétrons vai derrubar o bloco de madeira. E nesse sentido, nós teríamos uma frase observacional que é implicada por elétrons têm massa. Mas será que essa frase de fato é observacional? Se nós avaliarmos com um pouco mais de cuidado o que está acontecendo aqui, o que vemos é um equipamento foi ligado à tomada e depois de algum tempo vemos o bloco se movimentar. Isso será que é de fato implicado por elétrons têm massa ou nós temos algumas complicações adicionais? Vejamos uma outra situação que vai ilustrar bem esse ponto. Digamos que nós temos uma definição de bactéria e ela é de tal modo que X é bactéria se X tem as propriedades P1, P2 e P3. Não importa exatamente quais são essas propriedades, mas um biólogo poderia fazer essa definição. Digamos agora que nós temos uma frase psi que diz existem bactérias. E uma frase observacional natural, que deveria ser implicada por psi, é a frase que diz quando vejo através de um microscópio, observo, sob certas condições, as propriedades P1, P2, P3 em alguma coisa.
Será que psi de fato implica S? Não. E para observar isso, basta imaginar uma situação em que de fato existem bactérias, mas a sentença observacional não segue. E para observar isso, basta imaginar uma situação em que de fato existem bactérias, mas o microscópio não funciona como esperado. O microscópio deve funcionar como esperado para que garanta que estamos de fato vendo as propriedades P1, P2 e P3 de modo não mediado. Nós temos a mediação do microscópio para observar as propriedades P1, P2 e P3 e, portanto, para que de fato essa implicação funcione, nós precisamos adicionar a ideia ou a suposição que garante a fidelidade daquilo que vemos no microscópio. Vemos, portanto, que a versão 1 do princípio da verificação não parece ser suficiente. Nós precisamos incluir a ideia de hipóteses auxiliares na nossa definição. E por isso vamos para o princípio 2 da verificação. Φ é dita verificável quando existem sentenças observacionais sigma que, de fato, são consequência de φ somado a um conjunto lambda de hipóteses auxiliares. Isso, em notação lógica, vai ser algo como lambda unido ou somado a φ tem como consequência as sentenças observacionais sigma. Nesse caso, nós contemplamos o caso das bactérias. Existem bactérias, mais a teoria das lentes, mais a descrição do microscópio, de fato, implica a observação no microscópio de algo com as propriedades P1, P2 e P3. Porém, esse princípio 2 da verificação tem um problema lógico. Qual que é a ideia? Se nós deixamos em aberto quais são essas hipóteses auxiliares, então nós poderíamos incluir nas hipóteses auxiliares precisamente as sentenças observacionais. E aí, nesse caso, trivializaria o princípio da verificação e nós concluiríamos que qualquer sentença é, de fato, verificável. Então, nós precisamos fazer mais um ajuste e vai ser isso que vamos fazer agora. O terceiro princípio da verificação, que vai ser o último que trabalharemos aqui nesse vídeo, vai dizer o seguinte: φ é verificável quando 1. Existem observações que são consequências de φ mais um conjunto de hipóteses auxiliares lambda e o conjunto de hipóteses auxiliares sozinho não implica as observações. Em notação lógica, nós vamos ter que lambda mais φ de fato tem como consequência as observações e lambda sozinha não tem como consequência as observações. Note que, no caso que nós trabalhamos, nós temos de fato que a teoria das lentes mais a descrição do microscópio não nos garante que vamos observar no microscópio algo com as propriedades P1, P2 e P3. Para isso, é necessário que, de fato, adicionemos a existência das bactérias. Isso contempla uma das ideias importantes do princípio da verificação, que é o fato de que, de fato, é relevante para a previsão a adição dessa hipótese. É isso que torna ela verificável. É que ela, mais possivelmente um conjunto de hipóteses auxiliares, de fato nos garante a previsão, mas as hipóteses auxiliares sozinhas não conseguem. Então é relevante adicionar essa hipótese para fazer a previsão. Mas aqui nós temos um problema ainda. E isso vai ser o gancho para o que faremos no próximo vídeo. Estamos de fato no caminho certo, mas existe um problema fundamental nessa definição que vamos ver no vídeo posterior. Se nós temos a sentença A, que diz o absoluto é inefável, ou seja, uma frase que nós aqui, no modo de pensar dos positivistas, queremos eliminar como algo verificável, e nós temos a proposição que diz A implica uma certa observação. Por exemplo, vejo pontos luminosos no céu, algo muito simples. Por modus ponens, nós vamos obter, de fato, a observação a partir dessas duas hipóteses. Se nós temos A e A implica O, então nós podemos concluir O. Agora, observe que simplesmente dizer que A implica O, de fato, não nos garante a observação. Então,
a frase A parece ser verificável no princípio 3 da verificação. Porém, é muito estranho que essa sentença seja de fato verificável. Ela poderia ser qualquer outra, poderia ser uma frase como blá é blue, algo sem absolutamente nenhum significado. Então, aqui, de fato, ainda temos um problema muito sério. E é isso que vamos investigar em mais detalhes no próximo vídeo. Vamos para a melhor das versões, a versão, digamos, a versão final do princípio da verificação, que é uma versão que, de fato, resolve todos esses problemas. Ela vai ter problemas que vamos, ao longo do curso, observar, mas ela já é uma versão bastante robusta. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aqui fazendo um lembrete, se vocês puderem considerar tornarem-se membros aqui do canal, lembrem que nós postamos antecipadamente os vídeos e vamos lançando semana a semana, mas os vídeos já feitos estão disponíveis sempre na plataforma para os membros do canal. Muito obrigado e até a próxima.